meus amores, como é que vocês estão? Professora Ju Faria de novo aqui com vocês e dessa vez eu deixei o direito constitucional um pouquinho de lado e vou trabalhar com vocês uma matéria muito gostosa que é a Lei 7.210 de 84, que é a nossa famosa LEP, a Lei de Execuções Penais. Para vocês que estão se preparando para a carreira policial, essa lei vocês têm que saber de cabo a rabo, de cima para baixo, pelo avesso. A notícia boa é que ela é uma lei que ela não é tão extensa. Ela se repete em vários dos artigos e é muito fácil da gente poder trabalhar. Dito isso, eu não aceito que vocês errem nenhuma questão dessa na prova. É aquele tipo de lei que eu vou trabalhar com vocês, assim como eu faço lá em Direito Constitucional, eu vou fazer aqui na LEP. Eu vou ensinar para vocês da melhor maneira, do jeito que cai na prova, e eu não vou aceitar que vocês errem nenhuma, beleza? Vamos lá. Quando a gente estuda lei, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender o que a gente vai analisar dessa legislação. Essa lei, quando vocês vão abrir, deixa eu mostrar aqui para vocês. Vocês vão lá no site do Planalto, planalto.gov.br, e vocês vão achar a lei da forma mais atualizada que ela tiver. Então essa daqui eu trouxe só para mostrar. Professor Mineirinho já entregou para vocês essa lei, então é ainda mais fácil. Mas toda vez que vocês quiserem ver essa legislação da maneira mais atualizada possível, é só vocês entrarem nesse site aqui que vocês estão vendo, e aí vocês vão encontrar a legislação da maneira mais atualizada possível, beleza? Essa lei, gente, nós estamos falando de uma legislação que ela tem quase 205 artigos, 204 artigos. Então nós vamos ter que estudar todos eles. Obviamente eu vou pontuar as partes mais importantes e aquelas que caem mais em prova. E é necessário, então, que vocês também façam a leitura dessa legislação. Vou trazer alguns exemplos e eu queria muito deixar claro que quando a gente estuda lei, enquanto operador do direito, ou vocês agora que serão futuros policiais, né? Vocês serão policiais, o que é importante vocês saberem é o seguinte: aqui a gente está falando da lei no sentido em que ela foi feita, naquele momento em que ela foi idealizada. Não quer dizer que, infelizmente, seja a forma que ela é na prática. Então, às vezes, eu vou falar alguma coisa para vocês e vocês vão revirar o olhinho e vão falar: mas professora, na prática não é assim. Esquece a prática, tá? Vocês precisam saber o que a banca quer ouvir. Então, eu vou ensinar para vocês exatamente o que está na legislação. Abra o coraçãozinho de vocês, deixe de lado o cunho político, deixe de lado o cunho social e vamos aprender a marcar o xizinho na hora da prova e responder se tá certo ou se tá errado. Apenas isso. Vamos fazer esse combinado aqui entre a gente? Que aí fica mais fácil da gente seguir. Vamos deixar de lado aqueles questionamentos, aquilo tudo que você vê no jornal, tudo que você vê por aí, e vamos se ater ao que está na legislação. A LEP ela é muito gostosa de ser estudada. Por quê? Vocês vão ver exatamente como é que é o dia a dia do preso, do condenado ou daquele que está em medida provisória, que está em prisão, né? De forma provisória. E aí vocês vão ver como é que funciona esse dia a dia, desde o momento da chegada dele, da aplicação, da execução da pena, até o momento em que ele é o egresso, que ele sai do sistema penitenciário. Então ela é muito legal de você estudar e ver como que foi idealizado esse momento e essa ressocialização do preso. Combinado? Vamos começar então? E eu gosto de começar metendo o pé na porta, tá? Eu gosto de começar já trazendo para vocês como é que vocês precisam aprender para poder responder na hora da prova. Então, eu já vou mostrar aqui para vocês uma questão que foi cobrada em prova. Não entramos ainda na disciplina, eu quero que vocês fiquem com medo e já saibam o que está esperando de vocês. Vamos dar uma olhadinha aqui, então? Aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui, então, como que foi cobrada essa legislação. Vou aqui discutir com vocês duas questõezinhas e depois a gente já vai para começar de uma vez a própria leitura da legislação e a explicação, beleza? Mas a banca já cobrou uma vez e ela veio fazendo essa seguinte pergunta para o examinando. Ela fez a seguinte pergunta: a classificação do preso será feita pelo diretor do estabelecimento penal, que elaborará o programa individualizador da pena privativa de liberdade adequada ao condenado ou ao preso provisório. Vamos lá.
A pergunta está dizendo o que então? Quem é que vai receber o preso assim que ele for condenado, ele chegar no sistema penitenciário? Quem é que vai fazer essa recepção? Quem vai classificar e vai elaborar o programa da pena privativa de liberdade do indivíduo? Quem que vai fazer isso? A questão está dizendo pra gente que vai ser o diretor do estabelecimento. Será que é? Vocês não conseguem responder ainda. Por quê? Porque a gente não começou ainda a ver. Mas já guarda aí na cabecinha de vocês que é assim que a banca tá cobrando. Vamos ver a segunda, só para aguçar em vocês e depois a gente vai achar as respostas no momento da explicação. Vamos lá ver a segunda. O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação. O que é remir, professora? É abater. E vocês sabem, isso aí vocês já tomaram conhecimento, ainda não aqui na minha disciplina, mas vocês sabem que o estudo, ele faz com que, e o trabalho no sistema penitenciário, ele consegue abater em 1/3 o tempo de cumprimento de pena. Será que dentro desse cenário, então, do jeito que a banca perguntou, em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 no tempo da conclusão? Será que é isso mesmo? Será que é assim? Vocês ainda não sabem responder, mas guarda aí na memória, que aí a gente vai começar a partir de agora. Vocês já viram como é que a banca faz a cobrança. Então vai ficar mais fácil para vocês estudarem e acompanharem junto comigo a partir de agora. Vamos lá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vamos começar então lá do início. Vamos lá. Como eu falei para vocês, gente, a lei de execução penal é a lei lá de 84, mas ela tem diversas atualizações. Vez ou outra ela tem umas atualizações mais importantes, outras não, mas já mostrei para vocês como que vocês vão ver essa lei de uma forma mais atualizada. Nesse primeiro bloco, vamos estudar então do artigo 1º até o artigo 8º, que é importante. O que eu quero que vocês fiquem atentos? Do artigo 5º ao artigo 25 é o suprassumo, é aquilo que a banca mais gosta. Então, de 204 artigos, a grande maioria, vamos colocar em uns 70% das questões, se concentram entre o artigo 5º e o artigo 25. Quer dizer que não, as outras não sejam importantes, professora? Óbvio que não, né? Por favor. Mas é importante que a gente saiba todo o contexto e quando chegar no artigo 5º, a partir do artigo 5º, eu vou mostrar para vocês por que é mais importante, beleza? Dito isso, vamos ler o artigo 1º então? O que ele está trazendo para a gente? A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. Isso aí é o que a lei prega, né? O que a lei preconiza, para que a lei foi feita. Então, isso aí é tranquilo. Já o artigo 2º, ele vai trazer o que pra gente? A jurisdição penal dos juízes ou tribunais da justiça ordinária em todo o território nacional será exercida no processo de execução na conformidade dessa lei no Código de Processo Penal. Tranquilo, então, tá falando o quê? Na hora que o juiz de execução ou o tribunal de execução, ele precisar analisar as condições da aplicação da pena, ele tem que respeitar a LEP. É isso que esse artigo ele está falando, também é bem tranquilo, é só uma regrinha. Parágrafo único. Essa lei aplica-se igualmente ao preso provisório e ao condenado pela justiça eleitoral ou militar, quando recolhido em estabelecimentos sujeitos à jurisdição ordinária. O que isso quer dizer, professora? Muito simples. Não importa se ele foi condenado pela justiça criminal, não importa se ele foi condenado pela justiça eleitoral ou se ele foi condenado pela justiça militar. A partir do momento em que ele precisa ter a pena aplicada, a execução de sua pena deverá respeitar a LEP. Então, a LEP, ela abraça todos aqueles condenados, tá bom? É isso que esse artigo vem nos dizer. Vamos para o artigo 3º? Ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei. Parágrafo único. Não haverá qualquer distinção de natureza racial, social, religiosa ou política. Vamos lá, quero fazer um adendo aqui sobre esse artigo 3º. Obviamente, o primeiro direito que está sendo cerceado do preso é o quê? O direito à liberdade, obviamente, né? Então, quando essa questão ela nos traz, vão ser assegurados todos os direitos, ponto.
Presta atenção, não atingidos pela sentença ou pela lei. Se ele teve, por exemplo, ele teve o direito dele de votar, se foi cassado, ele também não vai poder exercer. Por quê? Porque isso está na sentença condenatória que ele recebeu. Vamos colocar aqui outro direito que foi suspenso dele, foi o direito de se aproximar da vítima, por exemplo, a 400 metros, 500 metros, 1 quilômetro da vítima. É outro direito que foi cerceado. E por aí diversos outros que podem ter sido estipulados na sentença. Então, o condenado e o internado, ele vai ter todos os direitos resguardados, salvo, exceto, aqueles que, obviamente, o juiz lá que condenou, colocou na sentença como um direito que foi cerceado e impedido, né? Então, vamos tomar cuidado com isso. O preso, ele tem todos os direitos, então? De forma alguma. Ele tem todos os direitos, salvo aqueles que foram suspensos. Senão, ele não estaria cumprindo uma pena, né? Obviamente. E não vai haver qualquer distinção de natureza racial, social, religiosa ou política. Não preciso falar sobre isso, né? Isso aí é óbvio em qualquer lugar. Isso aí é advindo lá da nossa Constituição. Isso vocês aprenderam comigo lá em Direito Constitucional. Que a partir desse momento não tem a possibilidade de ter essa distinção, muito menos dentro de um estabelecimento penitenciário. Mas, professor, e aí? Como é que a gente vai fazer então? A gente vai colocar homem e mulher dentro do mesma penitenciária? A gente vai colocar, então, vai misturar a galera lá? Vai colocar tudo, um preso que foi preso porque cometeu roubo, a gente vai colocar junto com um serial killer? Isso tudo a gente vai analisar mais pra frente. As diferenças, elas também são analisadas. Mas, via de regra, não há distinção de natureza racial, social, religiosa ou política, tá bom? Então, vamos ter isso em mente. O artigo 4º, por sua vez, ele traz que o Estado deverá recorrer à cooperação da comunidade nas atividades de execução da pena e medida de segurança. Tranquilo, né? Isso aqui é só uma ilusão, né? Como, por exemplo, os presos, eles precisam ter onde trabalhar. Então, o artigo 4º, ele fala o quê? Seria legal que as empresas aqui fora do sistema penitenciário, abrissem vagas para aqueles egressos ou então aqueles que ainda estão cumprindo pena e precisam trabalhar fora e voltar para o estabelecimento prisional. Seria interessante que todos participassem. E por aí vai, né? Mas isso aí é na teoria, lembra que eu falei? Vamos manter aí o coração aberto. A teoria, a gente vê bastante coisa, mas nem sempre a gente consegue acompanhar na prática, né? Então, vamos lá para essa parte aqui é muito legal, tá? O que acontece, gente? Vou falar aqui com vocês já como é que funciona o artigo 5º, e aí eu vou voltar aqui nesse gráfico para poder mostrar para vocês como é que funciona. O condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado será submetido ao exame criminológico para obtenção dos elementos necessários a uma adequada classificação e com vistas à individualização da execução. Vamos lá. Primeira coisa, põe no seu coraçãozinho. É um exame criminológico. Esse exame criminológico, gente, ele não diz respeito ao exame de DNA. Por favor, não tem nada a ver com isso. O exame criminológico daqueles que estão em pena privativa de liberdade em regime fechado, eles precisam passar por uma classificação. Lembra que eu falei agora há pouco que, obviamente, um preso que cometeu um crime hediondo, um crime bárbaro, ele não vai ficar ao lado de um crime de menor potencial ofensivo, de quem cometeu um menor potencial ofensivo. Então, quem vai fazer essa classificação, quem vai analisar é exatamente esse exame. É o exame criminológico. Para quem está no regime fechado, ele é obrigatório. Para quem está no regime semiaberto, esse exame criminológico, ele é facultativo. Quem faz esse exame, professora? Esse exame criminológico, gente, ele é feito pela Comissão Técnica de Classificação. Ouve de novo comigo. Comissão Técnica de Classificação. Essa comissão técnica, gente, ela é formada no mínimo dos seguintes atores. Ela vai ser presidida, né? O presidente vai ser o diretor do estabelecimento penitenciário, dois chefes de serviço, um psicólogo, um psiquiatra e um assistente social. Vamos ouvir de novo o que eu acabei de falar. A comissão técnica, no mínimo, ela tem que
ter o diretor do estabelecimento prisional, e ele é o presidente, então ele que preside essa comissão técnica, 2 chefes de serviço, um psicólogo, um psiquiatra e um assistente social. Perceberam então que esse exame criminológico, para poder analisar todo o cenário, ele vai analisar o que, tia? Ele vai analisar como que era a vida antes do cometimento do crime, qual que era a realidade daquele homem, ou daquele apenado, né? Ou daquela mulher, quando estava em sociedade. E vai analisar também como é que é a vida dele após o cometimento do crime. Quando ele estava preso provisoriamente, como que ele tem se comportado, vai fazer uma análise geral. Por isso que tem participação de psiquiatra, participação de psicólogo, para poder fazer toda essa análise e poder classificar. Exame criminológico, então, ele vai classificar essa personalidade. Então, vai analisar o quê? Os antecedentes, a personalidade, para poder fazer essa classificação. Beleza? Então lembra que essa galera que eu falei, vamos repetir, o diretor do estabelecimento penitenciário, 2 chefes de serviço, um psicólogo, um psiquiatra e uma assistente social. Essa galera tem que ter no mínimo, tá? Pode ter mais gente, professora? Pode, óbvio que pode, mas no mínimo tem que ter essa galerinha aí para poder participar da comissão técnica de classificação. Beleza, pausa agora. Lembra que lá no começo dessa aula, no começo desse bloco, eu falei para vocês a questão? Olha a resposta dela aqui. Olha a resposta da questão. Vamos lá? Analisar ela um pouquinho? A gente já tem condições de responder. Vamos, deixa eu achar aqui para a gente olhar conjuntamente. A classificação do preso será feita pelo diretor do estabelecimento penal, que elaborará o programa individualizador da pena privativa de liberdade adequado ao condenado ou ao preso provisório. Qual é a resposta, meus amores? É falso. A questão está errada. Por quê? Não é o diretor do estabelecimento. Quem é? É a comissão técnica de avaliação. A gente acabou de ver isso. Viu como é tranquilo a gente poder responder as questões? Isso foi a banca examinadora que perguntou. E eu acabei de dar a resposta para vocês. Então, essa classificação do preso, ela não ocorre somente lá pelo diretor do estabelecimento. O diretor do estabelecimento faz parte da comissão? Faz, a gente já viu sobre isso. No entanto, ele não faz sozinho. Ele faz com toda aquela galera que está prevista lá no artigo 7º e artigo 8º, porque aí eles vão fazer a análise de acordo com os antecedentes, eles vão fazer uma classificação e aí eles vão, e a análise, né, psicológica, o perfil psicológico daquele apenado, e aí eles vão fazer então essa classificação, beleza? Então a questão 1 a gente já viu que está errado. Eu vou encerrar então por aqui esse bloco e já já a gente volta com o segundo bloco e vamos seguir com o desenvolvimento da LEP, beleza? Beijo, até daqui a pouquinho.